Capítulo 30 do livro do profeta Isaías diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Os que andam para descer ao Egito e não perguntaram à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e pôr a sua confiança na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os meus príncipes estão em Zoá e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de tribulação e de angústia, de onde vem a leoa e o leão. A víbora e a serpente que voa levarão eles ao lombo de jumentinhos as suas riquezas e os seus tesouros sobre as corcovas de camelos, e a um povo que não lhe será de proveito. Pois certamente o Egito em vão e inutilmente dará ajuda. Portanto, eu clamei acerca disso. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora e escreve isso numa tábua diante deles e assenta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e por todos os séculos. Porque este povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar em nossa presença o Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel, porque desprezais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos apoiais. Por isso vos será esta iniquidade como um alto muro com brechas a ponto de cair, que formou uma barriga cuja queda virá de modo súbito e repentino. E ele o quebrará como se quebra um vaso de oleiro que se faz em pedaços. Ele não poupará, de modo que entre os pedaços não se achará um caco para trazer fogo do lar, ou para tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Porém dissestes, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, vós fugireis, e sobre córceis velozes cavalgaremos, por isso serão também velozes os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão à ameaça de um, e à ameaça de 5 fugireis todos vós, até que sejais deixados como o mastro no cume de um monte, e como a bandeira sobre uma colina. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, nunca mais chorarás. Certamente se compadecerá de ti, ouvindo a voz do teu clamor, te responderá. Bem que vos dará o Senhor pão de angústia e água de aflição, e os teus instrutores nunca mais terão que se esconder num canto, mas os teus olhos verão os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão uma voz às suas costas que dirá: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas a ouro, e as lançarás como um trapo de imundície e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará o Senhor chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, e pão, a novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em pastos espaçosos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, o qual foi padejado.
com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá sobre todo o monte alto e sobre toda a colina elevada rios e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no qual em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, sendo pesada a sua carga. Seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração, como um ribeiro que transborda, chegará até o pescoço, para peneirar as nações com a peneira da vaidade, e haverá um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Vós tereis um cântico, como na noite em que celebra uma festa santa, e alegria de coração, como que vai com o pífano, para vir ao monte do Senhor, ao forte de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz gloriosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação e ira, e a labareda do seu fogo consumidor com raios e dilúvios e pedra de granizo. Porque com a voz do Senhor será feita em pedaços a Síria, que feriu com a vara, e com cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der. Será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles, porque Tofete está preparada há muito tempo, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo, e tem lenha em abundância, o sopro do Senhor, como corrente de enxofre, a acenderá. No capítulo 30 do livro do profeta Isaías, nós podemos observar o quão é inútil confiarmos no Egito. E o que significa Egito? Egito é tudo aquilo que nós confiamos como escravos. E o que é a escravidão? Escravidão é o trabalho árduo, é fazer aquilo que eu não gosto, é ir para algum lugar em questão de recebimento de recursos financeiros. Quando nós observamos o Egito, nós observamos um lugar onde o povo de Israel não era habitante daquele lugar. E para sair do Egito, eles precisaram passar por um deserto. E o que é esse deserto? Esse deserto é um lugar de reestruturação mental, para que eles pudessem largar todos os hábitos, comportamentos do Egito. Porém, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E muitas vezes é assim conosco. Nós saímos do Egito, mas o Egito não sai de nós. E o que o profeta ele vem relatar é que essa confiança ela vai trazer confusão. Essa confiança do Egito vai trazer desolação, porque um caminho que Deus traçou para as nossas vidas é um caminho pleno, um caminho que mana leite e mel, é um caminho de delícias, de abundância. E se nós não estamos vivendo essa abundância, é porque os nossos corações estão no Egito. O Egito diz toda a prática daquilo que eu não quero fazer. E se há algo que eu não quero fazer, eu estou praticando a adoração, a confiança naquilo. Portanto, é importante nós estudarmos e verificarmos que as bênçãos espirituais, elas são muito maiores do que as bênçãos materiais. E muitas vezes, claro, nós observamos grandes líderes espirituais, como foi Abraão, como foi Isaac, como foi Jacó, que tiveram bênçãos materiais, mas primeiramente eles obtiveram bênçãos espirituais. No entanto, que o nome de Abraão foi trocado, o nome de Jacó foi trocado, para que eles pudessem entrar nessa nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança onde Deus colocou o nome deles sobre montes, sobre patamares espirituais super elevados. E quando nossos olhos entendem isso,
nós compreendemos que essas bênçãos espirituais, elas são invisíveis, mas elas podem ser sentidas a partir do momento que eu faço uma ação. E qual que é a ação mais importante que nós temos para fazermos, que foi ordem do nosso mestre, que nós devemos levar a palavra de Deus? E quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, quando nós ansiamos com que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, que possam ter conhecimento dessa palavra, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não entende e muitas vezes a gente não está nem capacitado, mas existem pessoas capacitadas que Deus capacita para que possam levar a palavra. E quando nós entendemos que o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, ele requer esforço. Porque quando você desprende o seu tempo para levar uma mensagem, para fazer algo da parte do reino de Deus, nós estamos dizendo ao Senhor que a nossa prioridade é esta, é levar a sua palavra, é compartilhar dessa palavra que pode transformar vidas, que podem libertar pessoas. E quando nós estamos falando dessa palavra, nós estamos falando de criar raízes dentro de nós, porque o mundo, ele vai nos decepcionar, o mundo, ele vai nos entristecer, o mundo vai nos machucar, mas há um Deus que cura todas as nossas feridas, um Deus que restaura as nossas vidas, um Deus que faz juízo sobre os nossos inimigos e que batalha por nós e que domina os nossos inimigos e que vai atrás dos nossos inimigos, que faz o combate e que tira todas as coisas que foram pronunciadas ao nosso respeito. Porque muitas vezes a nossa queda está na nossa cegueira espiritual. E o que é a cegueira espiritual? É aquilo que eu não conheço, porque quando eu não leio a palavra de Deus, eu vivo na escuridão, porque essa palavra é luz para as nossas vidas. O que nós aprendemos aqui é que a rebeldia, ela vai acrescentar dores. Mas quando nós perguntamos ao Senhor qual é a direção que nós devemos seguir, quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor, Senhor, me leva aonde o Senhor quer. Conduz-me, Senhor, aonde eu preciso estar. Livra-me, Senhor, do homem sanguinário, livra-me dos meus inimigos, que o Senhor possa estar comigo, que o Senhor possa estar me ensinando o que é que o Senhor quer. Me fala, Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça. Me dá direcionamento, me dá a sabedoria, me dá a luz, me dá a direção através da sua palavra. E o Senhor, ele vai dirigir as nossas palavras, porque o Senhor quer que nós sejamos como ovelhas e não como bodes. Porque o bode, ele não ouve, mas a ovelha, ela ouve a voz do seu Senhor. E qual é o Senhor que nós queremos para as nossas vidas? É o Senhor da verdade ou o Senhor da mentira? Porque a mentira, ela é mascarada de verdade. Porque não existe nenhuma verdade na mentira. Mas quando nós conhecemos a verdade de Deus, nós não somos enganados. Por isso que precisamos conhecer essa verdade, porque ela nos liberta, ela nos cura, ela nos sara. Se a palavra de Deus diz para nós sermos obedientes, que nós sejamos obedientes aos nossos líderes, porque é o Senhor que levanta os líderes para nos guiar. Claramente que existem líderes que não foram levantados por Deus, mas nós precisamos pedir discernimento ao Senhor. Nós precisamos pedir com que Deus possa nos guiar para o caminho da luz, o caminho da verdade, porque só existe uma verdade. Ah, existem 3 verdades. Não, só existe uma verdade. Se alguém está te contando algo, se outra pessoa algo, a verdade está no Senhor. Então é Deus que sabe a verdade. Só existe uma verdade. E essa força espiritual, das bênçãos espirituais, elas são muito maiores do que qualquer bênção material. Porque a bênção espiritual ninguém tira de você. Agora, a bênção material, sim.
Mas a bênção espiritual, não, porque quando Deus nos dá uma bênção espiritual, ela é eterna. Então, quando nós temos a bênção espiritual, nós vivemos com ela eternamente. Para sempre nós vamos viver com essa bênção. Ninguém vai tirar de nós. Então, nós precisamos compreender o quão é fundamental nós termos essas bênçãos espirituais, que são os frutos do Espírito. A paciência, a longanimidade, os dons de língua, os dons de amor. Nós precisamos entender que o juízo de Deus sobre aqueles que se levantam contra nós, eles virão, mas eles virão a partir do momento que nós estejamos alicerçados com Deus, que nós estejamos em comunhão, que nós estejamos sendo separados. E o que é ser separado, ser santo? Que é separar-nos do mundo, das práticas do mundo. Se o mundo diz façamos isso, nós temos que ser o oposto disso. Nós temos que fazer ao contrário do que o mundo quer. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir das coisas que são abomináveis ao Senhor. E as práticas que são abomináveis, elas têm que ser extirpadas das nossas vidas, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso anseio, o Senhor é a nossa vitória, e é somente através dele que nós vamos viver o que Deus quer para nós. Aqui tem um versículo muito importante que fala assim, no versículo 25. E haverá sobre todo monte alto e sobre toda colina elevada rios e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. Isso está falando sobre uma destruição. O monte alto significa aquelas pessoas que acreditam que são elas que são capacitadas para fazer algo. Mas quem capacita é o Senhor. Colina elevada, as pessoas que se acham, mas tudo vem do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus. E é por isso que nós precisamos glorificar ao Senhor, sermos ovelhas, ouvir a voz dele, entender o caminho dele, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas fazendo a vontade do nosso Deus. Que o Senhor possa iluminar você com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.